capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Agora, no versículo 5, leia comigo o versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão, ou se abrirão os ouvidos dos surdos. Versículo 6. Versículo 6. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra poderosa e preciosa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glorifica o teu nome em nossa vida. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Nós estamos a estudar mensagem profética da palavra de Deus. Estamos a estudar juntos este tempo de celebração, da festa dos tabernáculos, que corresponde ao nosso mês de outubro. Estamos a estudar a palavra de Deus, uma palavra histórica. Só que, como Deus é Deus, Ele dá-se ao luxo de escrever a história, dá-se ao luxo de escrever a história que ainda não aconteceu. E cada vez que você olha para a história que Deus apresenta na sua palavra, Ele apresentou sempre a história antes dela acontecer. Se dúvidas houvesse, que não há, mas se dúvidas houvesse, Deus conta a história diferente dos nossos historiadores. Quando nós mandamos os nossos filhos para os liceus para estudar história da civilização, nós vamos estudar uma história escrita por historiadores, por arqueólogos, historiadores que andam a desenterrar cacos e a estudar pergaminhos e a ir para trás na história à procura de entender como as coisas foram, como se passou. A ler documentos da história. Para entender como as coisas aconteceram. Mas Deus não conta assim a história. Quando Deus conta a história antes dela acontecer. E isso nós estudamos na semana passada. Estudamos acerca da sucessão dos impérios que está descrita na palavra de Deus e que nos remete para um tempo que corre apressadamente para o fim daquilo que se chama nas Escrituras o dia do Senhor. No profeta Zacarias nós encontramos essa escritura extraordinária. Convido-os a ir lá ver comigo. No profeta Zacarias, a Bíblia diz, capítulo 14, versículo 1, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Cada vez que a Bíblia fala do dia do Senhor, e aparece muitas vezes nas Escrituras a referência a este dia, é um dia que está escrito na palavra de Deus no Novo Testamento. Jesus, acerca deste dia, disse, o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Está reservado no conhecimento exclusivo, na definição e na decisão exclusiva do Pai acerca desse dia. Por isso não vale a pena pôr-se a adivinhar qual é o dia, datas. Cada vez que há gente no mundo que começa a falar sobre datas da vinda de Jesus, é um disparate perfeito. Porque bastava conhecer as Escrituras para saber que o dia e a hora não estão reservados ao homem decidir nem saber, mas estão reservados na ciência de Deus. Mas a Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor. E sendo verdade que não diz acerca do dia e da hora, a Bíblia anuncia os sinais e dá-nos uma
um conjunto de sinais da aproximação desse dia. Não é hoje que nós iremos falar sobre esse tema dos sinais, hoje nós vamos falar mesmo sobre a manifestação visível do reino dos céus. Ou seja, haverá um dia em que o Senhor, Ele próprio, Jesus, Ele mesmo, se manifesta visível diante das nações. Aqui, quando a Bíblia fala desse dia, o dia do Senhor virá, o dia em que o Senhor se manifesta, é conhecido nas Escrituras como a segunda vinda de Jesus. Quantos creem que Jesus vem segunda vez? Jesus vem segunda vez. É absolutamente certo. Não há... A Bíblia está cheia dessa revelação, que Jesus virá a segunda vez. Só que Ele vem a segunda vez e é muito diferente da primeira vez que veio. A primeira vez Ele veio aqui como homem, sujeitou-se a nascer como homem no ventre de uma mulher virgem, gerado pelo Espírito Santo. Maria ofereceu-se dizendo: Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Jesus foi gerado, um corpo humano foi gerado para que lá dentro estivesse o Salvador e o Senhor. Nascido não gerado por um homem, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nascido, portanto, e gerado de uma forma sobrenatural. Gerado pelo poder de Deus. Gerado pela presença de Deus. Gerado pela presciência de Deus. Sendo por fora homem, mas por dentro gerado por Deus. Sendo o Filho unigênito de Deus. Por isso é que você olha para Cristo e vê as manifestações extraordinárias, a sabedoria dele, a grandeza dele, a vitória sobre o mal. Uma ordem dele e os demónios fogem. Uma palavra dele e os olhos dos cegos são abertos. Uma ordem dele e os mortos ressuscitam. Não há nada difícil ou impossível para Deus. Este Senhor cheio de glória e majestade que nós vemos aparecer no Velho Testamento, cada vez que aparece e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, humilha-se a nascer aqui como homem, a vir aqui como homem, e caminha sobre esta terra com um coração cheio de amor, disponível para entregar a sua vida e morrer pelos nossos pecados. Ou seja, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que impedia que nós pudéssemos ter acesso livre à presença de Deus, aquilo que nos impedia de receber Deus, as nossas transgressões, as nossas desobediências, o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus, as nossas incoerências, o nosso desinteresse das coisas de Deus, a nossa falta de compromisso com Deus, aquilo que nos desviava de Deus, ouvindo outras vozes, ouvindo as modas, os modismos do mundo, seguindo um caminho largo, diferente daquele caminho que é um caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. As nossas injustiças, os nossos erros. A Bíblia diz claramente em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, todos. Não há um único que não tenha pecado. Todos. Até a pessoa mais santa que você imagine pecou. Até a mulher ou o homem mais perfeitos do mundo pecaram. Até a pessoa mais sábia que você imagine pecou. Não há ninguém que não tenha pecado. Por ação, por omissão, por não ter feito o que Deus mandou, por fazer ao contrário daquilo que Ele disse, por desobedecer, por ignorância, por saber. Não há ninguém. A Bíblia é claríssima sobre isto. Mas há um que nasceu, não só sem pecar, mas que viveu a sua vida sem ter errado em nada. Não segundo os preceitos da justiça dos homens, mas segundo a perfeição da justiça de Deus. Por favor, entenda que isto é muito diferente, porque quando nós tratamos acerca de Deus, tratamos do que é absoluto, a perfeição em absoluto, a justiça em absoluto.
a verdade em absoluto. Nunca ter mentido, nem uma mentira piedosa. Nenhuma dessas que é dita para evitar conflitos, para evitar problemas maiores. Jesus nunca deixou de falar o que era absolutamente reto e perfeito. Nunca tendo errado em nada, não segundo a justiça humana. Porque, como sabe, a justiça humana é muito débil comparada com a justiça de Deus. É muito fraca comparada com a justiça de Deus. Quantas coisas da justiça nunca chegam a descobrir-se? Quantos crimes ficam por encontrar os seus autores? Quantas corrupções ficam por ser desmascaradas? Quantos assassinatos aconteceram ao longo da história que nunca se soube a sua origem e aqueles que o praticaram? Haverá alguma coisa, no entanto, que esteja oculta diante de Deus? Essas pessoas todas um dia vão prestar contas diante de Deus, e diante de Deus a justiça é absoluta. Quer dizer que não há escape nenhum. Não há escape nenhum. Quantas pessoas foram causadores de empurrar outros para a morte? Aqui podem escapar. Você pensa que diante de Deus que vão escapar? Ninguém escapa, porque a justiça de Deus é absoluta. Quantas coisas de fachada existiram? Por detrás tinham outros fins e outras atividades. Nefastas, perigosas. Quantas coisas foram feitas em nome de Deus que não tinham nada a ver com Deus? Quanta destruição foi causada? Quanta gente inocente morreu? Pensam os seus autores que algum dia escaparão da justiça de Deus? Quantas pessoas ficaram famosas e até à sua morte não se encontrou nada que se lhe apontasse? Pensa que diante de Deus não há nada para se apontar? Quanto político morreu carregado de dinheiro que deixou de heranças sem nunca saber como é que o obteve? Mesmo que aqui esteja passada a lei que nunca foi aprovada na Assembleia da República do enriquecimento ilícito, porque os partidos não deixam. Diante de Deus, tudo o que foi roubado, tudo o que foi prejudicado, tudo o que sobrecarregou as finanças de um povo inteiro a trabalhar para impostos pesadíssimos, para que outros vivam na maior largueza, na maior abundância, que não ganharam com as suas mãos, mas antes com as suas manhas. Pensa que diante da justiça de Deus tudo isso não vai ser julgado? Lembre-se que a justiça de Deus é absoluta. Ou seja, não há nada diante dos olhos de Deus que escape. E Jesus viveu aqui nesta terra não segundo a justiça dos homens, até porque pela justiça dos homens ele foi crucificado. É o julgamento da história mais corrupto, o julgamento da história mais injusto, é o julgamento de Cristo. Até Pilatos disse: eu não tenho nada que o acusar. Até Pilatos, o governador, pela força, pela pressão dos judeus, dizem: mas vamos ter que o matar, porque senão não posso aturar esta gente, senão o matar. Por isso assinou a ordem para que Jesus fosse crucificado, sabendo que ele era inocente. Não há julgamento na história mais corrupto do que o julgamento de Cristo. E Deus, mesmo assim sabendo que tudo isso ia acontecer, permitiu. E você olha para mim e dirá: mas permitiu? Porquê permitiu? Porque ele estava a morrer não pelos pecados dele, não pelas injustiças dele, mas pelas suas, pelas minhas, pelas nossas. Ele estava a dar a sua vida não para pagar por ele, mas para pagar por nós. Não para pagar as suas injustiças, os seus desobediências, mas para pagar as nossas. Se não fosse assim, ele nem sequer teria vindo aqui. Amém, irmãos? Ele veio para morrer por nós, veio para levar sobre si as nossas transgressões, veio para levar sobre si próprio as nossas doenças,
Por isso é que agora nós podemos orar e essa doença, seja ela qual for, está condenada a desaparecer. Esse mal está condenado a desaparecer. Por isso é que nós oramos uma vez e outra e combatemos, e a partir de agora esses sintomas têm que ir para trás, têm que desaparecer. Porque alguém deu a sua vida na cruz e carregou essa enfermidade para que você não tenha que a carregar. Alguém pagou essa conta para que você não tenha que a pagar com a sua própria vida. Por favor, entenda que a entrega de Jesus na sua primeira vinda foi para nos salvar, foi para nos perdoar, foi para ocupar o lugar que era nosso e para vencer todo o obstáculo que foi apresentado diante dele e manifestar a sua glória e o seu poder. Trouxeram-lhe tudo diante dele, trouxeram todo tipo de doenças diante dele e as doenças foram derrotadas. Faltava derrotar o último inimigo, que era a morte, e ele deixou-se ir à morte para que ela fosse vencida e ressuscitou ao terceiro dia, não com o mesmo corpo que tinha nascido de Maria, mas com um corpo de ressurreição, um corpo imortal. E essa ressurreição e essa glória, ele disse que todos aqueles que creem nele, quantos aqui é que creem nele? Todos aqueles que lhe pertencem, quantos é que lhe pertencem aqui? Todos aqueles que lhe pertencem e creem nele receberão um corpo de ressurreição igual ao corpo que Jesus tem agora. Por isso ele apresentou-se aos discípulos vivo, com um corpo de ressurreição. Ele não é uma religião. Ele é o Rei de Reis e o Senhor de Senhores, com quem você deve ter uma relação pessoal. Ele é aquele que dá ordem para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Sem ordem dele, o seu nome não é escrito lá. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, diz assim: um dia vi também os mortos, os grandes e pequenos, quer dizer, os famosos e conhecidos e pessoas anónimas, desconhecidas, que estavam em pé diante do trono, e foram abertos os livros, e abriu-se ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todo o ser humano, tudo está anotado, tudo está gravado. Tudo está gravado, até os pensamentos estão gravados. Quando aquele nosso amigo que partiu agora recentemente para a presença de Deus, o Dr. João Carlos Marques, naquele período em que ele morreu e ressuscitou, esteve 6 horas morto, saiu do corpo, foi à presença de Deus e voltou. Quando ele disse que Jesus lhe apresentou, viu Jesus lá em cima que o recebeu e lhe apresentou passagens da vida dele, ele disse: estava tudo gravado. As minhas palavras, o que eu falei, o que eu fiz, o que eu disse. Ele disse: as partes em que eu tinha falhado, em que eu tinha errado, em que eu tinha pecado, estavam tapadas como cobertas, não se percebia, não se ouvia, nem se via, por causa do sangue de Jesus que tinha lavado. Mas as outras coisas todas estavam gravadas. Era como se um filme da minha vida passasse, tudo gravado. E não só o que eu estava a dizer, mas ao mesmo tempo o que eu estava a fazer, mas ao mesmo tempo o que eu estava a pensar. Até o pensamento estava gravado. Haverá alguma coisa que escapa ao conhecimento de Deus? E ele diz, quando me foi dada a ordem, ele disse: eu já não queria sair de lá, eu estava tão bem na presença de Deus, eu estava tão bem no paraíso de Deus, eu estava tão bem, eu vi aqueles que tinham partido antes, que conheci antes, vi os crentes lá, a louvar Deus, vi os anjos de Deus, vi orquestras a tocar, viu gente a louvar Deus. Ele disse que é de uma forma absolutamente estarrecedora, inesquecível, o que se vive da alegria, da paz, da glória da presença de Deus. E ele disse: eu já não queria vir embora, queria ficar lá, mas o Senhor disse: tens que voltar para fazer o resto das coisas que são precisas. Bendito seja Deus, tens que voltar. Oh, glória a Deus. E ele voltou e contou-nos coisas absolutamente assombrosas sobre a presença de Deus e a glória de Deus. Deus não é um Deus de mortos. Deus é Deus de vivos.
A maior decisão da nossa vida é se nós vamos aqui viver com Deus ou sem Deus. Essa é a maior decisão da sua vida. Não é decisão se vai trabalhar numa coisa ou noutra, se vai ter este curso ou aquele, qual vai ser a sua profissão, se vai ter família ou não, ou vai estar só, como é que vai ser. Essas são decisões importantíssimas da nossa vida, mas essa não é a maior decisão da nossa vida. A maior decisão da sua vida é a sua resposta com Deus. Vai viver com Deus ou sem Deus? Vai viver de uma forma comprometida com Deus ou despreocupada, desligada da presença de Deus e do poder de Deus? Essa é a sua maior decisão, porque dessa decisão vai depender o resto todo. E quem sabe, muita gente à sua volta vai depender dessa sua decisão. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos a falar hoje acerca de um tempo especial de Deus. É meu desejo firme que o nome de todos que estão aqui hoje não só esteja escrito no livro da vida, mas permaneça escrito no livro da vida. Não venha a ser apagado por causa de afastamentos, por causa de um dia alguém pensar que já tem Deus e já não precisa mais de Deus do que aquilo que tem. Todos nós precisamos de viver todos os dias na presença de Deus. Gostava de dizer, no entanto, que o tempo que se aproxima à nossa frente é um tempo que a Bíblia mostra ser um tempo com alguma complexidade. Se eu dissesse ao meu avô quando eu tinha 12 ou 13 anos, e ele ainda era vivo, e eu estava longe de pensar na minha cabeça que algum dia estaria a servir Deus da forma como Deus mais tarde me chamou. Se dissesse que um dia casavam 2 homens e 2 mulheres, meu avôzinho olharia para mim, muito sério, com certeza, e do alto dos seus bigodes olharia para mim muito sério e deve estar a variar um pouco demais, porque isso nunca vai acontecer. E, no entanto, as coisas que evoluíram a partir daí e que querem introduzir nas escolas hoje, como essa ideologia de género, por exemplo, que é a maior afronta contra Deus que alguém pode imaginar. O maior insulto à própria criação de Deus. A Bíblia é tão clara, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Ponto final. Esta ideologia, que não é ciência, é ideologia, se você perguntar a qualquer médico, se perguntar a qualquer cientista, se de análises feitas ao corpo humano, mesmo alguém que queira transformar e mudar o seu sexo, que deixa de ser homem ou deixa de ser mulher, vão-lhe dizer absolutamente que não, continua a ter os cromossomas de homem ou de mulher, não altera nada. E, no entanto, nós vemos estas aberrações a quererem entrar na escola primária e a ser ditas às crianças. Eu espero bem, de todo o coração, espero mesmo, que se levante um exército do povo de Deus e que ponha fim a isto. Com oração, com clamor diante de Deus e com uma posição firme. Nada dúbia, nada de ficar calados diante do erro, diante da mentira. Alguém tem que tomar uma posição firme sobre a verdade. Se nós nos calamos e confundimos o mal e o bem como se fosse a mesma coisa, que esperança haverá ao nosso redor? Jesus disse que a luz é para iluminar nas trevas e não para ser escondida num armário. A luz para ser escondida no armário, quando andam a sair do armário, tantas coisas. Ordena em nome de Jesus que esse diabo está amarrado em nome de Jesus e que isso não vai ser aceito nem vai acontecer aqui. Amém, irmãos? Mas é para ver que uma coisa que começa tão suavemente, que parece que não vai ter mal nenhum, o diabo não para da sua perversão,
de continuar. Por isso, quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que se aproxima um tempo em que um julgamento de Deus se manifesta, não me surpreende de facto que Deus tenha que pegar na sua igreja, naqueles que são dele. Quantos é que são dele aqui? E os leve para a sua presença, naquilo que a Bíblia chama o arrebatamento da igreja. Porque o que vem a seguir, Deus vai ter que intervir, porque se Deus não interviesse, a loucura deste mundo e dos governantes deste mundo, onde nós estamos, deste planeta tão lindo que Deus criou para que habitássemos, chegavam ao ponto na sua loucura de destruir tudo. E por isso é que a Escritura diz que se aqueles dias, Mateus capítulo 24, se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém. Mas Deus tem que abreviar esses dias, Deus tem que interromper. As loucuras aqui embaixo vão ser interrompidas por Ele para que esta terra fosse poupada. Onde é que está escrito isso? É das palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, diz: haverá tão grande tribulação ou aflição, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem haverá jamais. Quer dizer que a loucura do mundo, da guerra, daquilo que no mundo de hoje se chama a Terceira Guerra Mundial, mas que na Bíblia se chama a Batalha de Armagedon, Deus tem que intervir para impedir que aconteça a destruição deste planeta tão lindo onde nós estamos. O versículo 22 diz: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Meus queridos irmãos, por favor entenda, isto não era possível ter acontecido há 100 anos. Isto não era possível ter acontecido em gerações passadas. Mas agora há armamento suficiente, feito pela mão dos homens, armamentos e bombas tão poderosas que eram capazes de destruir este planeta se Deus não interviesse. Assim você olha para aqui e vê que Deus vai intervir. E olha para a Bíblia, no livro do Apocalipse, e vê Jesus a intervir. E isto chama-se nas Escrituras a segunda vinda. Nós vamos ainda continuar um pouquinho aqui em Mateus, no capítulo 24, onde nós estávamos. Perdão. No versículo 29, a Bíblia diz que logo depois, a seguir à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como é que todo o olho... Esta tinha sido uma das profecias que, quando eu aceitei Jesus no início, não percebia como é que todo o olho o verá. Mas depois, isto foi no ano de 1980 que eu aceitei Jesus, e lembro-me de ouvir pregações sobre isto, e pensava eu, mas como é que todos os olhos do mundo vão ver Jesus a chegar? Vão ver o sinal dos céus, vão ver a manifestação visível dele. Vamos imaginar que ele chegasse à meia-noite, como fala na parábola das 10 virgens. Mas meia-noite aqui são 7 horas da manhã em outros continentes, ou é de dia em outros sítios, ou é meio-dia em outras partes do mundo. Como é que todos ao mesmo tempo no mundo o iam ver, sendo a terra tão grande, e ele descendo num lugar específico, como a Escritura diz que ele vai descer sobre Jerusalém? Os seus pés vão descer sobre o Monte das Oliveiras, como nós ainda lemos há momentos. No livro de Zacarias diz isso, os pés dele vão pousar... Zacarias capítulo 14, versículo 4, os pés dele vão pousar sobre o Monte das Oliveiras e vem acompanhado com os seus exércitos celestiais, vem tomar posse desta terra. Ele não vem para ser cuspido, nem esbofeteado, nem insultado como a primeira vez. A primeira vez ele veio morrer por nós, mas a segunda vez ele vem trazer o seu reino, vem impor o seu reino, vem dizer: agora quem vai reinar sobre toda a terra sou eu. Ponto final. Vamos acabar com isto. Já viram o resultado que deu um mundo que quer viver sem Deus?
Jesus vem trazer o seu reino visivelmente. Está aqui alguém que nunca tenha ouvido pregar isto ou ensinar isto? Você nunca ouviu? Eu espero que tenha ouvido, porque esta é matéria das Escrituras muito importante, que não pode ser desconhecida pelos filhos de Deus. Ou alguém pensaria que quando a vida termina, a pessoa morre, depois acaba-se tudo, e que onde é que estarão estes? E o que é que vai acontecer depois, no futuro, em relação com a vida humana? A segunda vinda de Jesus é a manifestação visível do reino dos céus sobre esta terra, e Jesus vai reinar sobre as nações. Não vai ser a partir de Nova Iorque, do edifício da ONU, vai ser a partir de Jerusalém que ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Nenhuma. As Escrituras estão cheias desta revelação. Tanto no capítulo 14 de Zacarias, que eu convido para ler, em sua casa leia o capítulo todo e vai ficar admirado, está lá tudo escrito, como no livro do Apocalipse. Agora é espantoso aqui em Mateus, que diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todo o olho o verá. Mas desde que nós começamos a ter transmissão de televisões por satélite, em que um acontecimento que se dá numa parte do mundo, Jogos Olímpicos, ou um acontecimento qualquer, ou pessoas que ficam de noite à espera que aquilo seja transmitido para o mundo inteiro, para ver em direto um acontecimento, deixou de ser um problema isso. Cumpriu-se esta profecia diante dos nossos olhos. Hoje em dia, há guerras que são transmitidas em direto. À hora que está a acontecer, todo o mundo está a ver, em diferentes fusos horários, em diferentes horas, mas toda a gente tem um olho destes em casa. Chama-se a televisão, que você tem lá em casa, que vê como um olho, que vê o mundo todo e vê tudo à hora e em direto, ou o que está a acontecer, você consegue acompanhar, seja em que parte do mundo for. Quer dizer que esta tecnologia desenvolveu-se a este ponto desta profecia se cumprir. Hoje não é difícil perceber que esta profecia que está aqui dita há 2000 anos seria completamente fácil e realizável de que um acontecimento mundial em que o mundo está à beira do abismo e que de repente aparece dos céus um exército celestial extraordinário a tomar posse sobre esta terra e a acabar com a desordem toda cá em baixo, a pôr fim à maior aflição que o mundo alguma vez tenha passado. Aqueles que pensavam que Deus não ia intervir, que Deus não ia fazer nada e que ia deixar destruir isto tudo, estão muito enganados. Deus vai intervir, sim. Vai intervir visivelmente, vai intervir com o seu próprio poder e vai parar esta desordem cá em baixo, quando estes governantes que estão loucos, e há um grupo de loucos que andam para aí, quiser pôr fim a isto, Deus intervém e não vai deixar. Graças a Deus. Eu acho que ele até merece um aplauso e grande por isso. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Em Apocalipse, por isso em Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, que nós olhamos e que vemos a intervenção de Deus direta. Capítulo 19, versículo 19. E a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que está montado no seu cavalo e o seu exército. E no versículo 20 diz assim: a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, com os sinais feitos dentro dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no seu cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Este texto extraordinário, que revela a intervenção de Deus, aliás, o capítulo 19 todo, mas a partir do versículo 11, fala sobre a intervenção de Deus, a intervenção direta de Deus sobre esta terra. A intervenção de Cristo a comandar os seus exércitos celestiais e a tomar posse sobre esta terra. Começa a partir do versículo 11. O impacto destas coisas, do que vai acontecer, está descrito com maior clareza.
que Deus intervém, que Deus para a tentativa do diabo que estava cá embaixo a destruir tudo com a besta e o anticristo, com a besta ou o anticristo, não é? Que os governantes desse mundo, loucos, cheios, a maior parte deles, de ganância, de corrupção, e que vão ser julgados por Deus. E a intervenção de Deus para implantar o seu reino. Que lindo que é isto. A primeira coisa que ele faz é enviar um anjo, capítulo 20 do Apocalipse, e amarrar o diabo e os demónios dele que andam à solta por aí, que nós não os vemos com estes olhos, mas vemos os efeitos dele, da desgraça, da miséria, da doença, do sofrimento, dos acidentes, das mortes, das coisas que acontecem todos os dias. Basta ligar uma televisão e ouvir as notícias, é só desgraça. Por detrás daquilo que se vê, está um diabo a produzir essas desgraças todas e a ser o causador, porque ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E vai ser posto fora de circulação. Amarrado durante 1000 anos. A primeira fase do reinado de Cristo sobre esta terra são 1000 anos. Um dia nós estaremos do outro lado e vamos lembrar-nos destes estudos aqui. Dizer assim, pastor, quando você dizia que Jesus vinha a reinar, agora estamos a vê-lo sentado. Não a partir da ONU, está aqui a partir de Jerusalém. Vamos lá vê-lo e visitá-lo e adorá-lo ao vivo, em pessoa. E reina sobre as nações. Que lindo que é isto. Aí sim valerá a pena. Valerá a pena viver num tempo em que Cristo reine sobre toda a terra, reine sobre as nações do mundo e que distribua recompensas àqueles que o serviram ainda deste lado onde nós ainda estamos hoje. Ou pensa você que o seu trabalho é em vão, que o seu esforço, a sua dedicação e a sua vida não vão ter uma recompensa de Deus? Com certeza haverá uma recompensa de Deus para aqueles que o servem agora contra a corrente. Era mais fácil juntar-se à corrente do mundo, falar de acordo ao que toda a gente diz, ou fazer igual como toda a gente faz, ou estar tipo, esta vai com as outras e vai tudo junto e ninguém... Não, você fala contra a corrente, você fala contra o espírito do mundo de hoje. Podem lhe chamar assim, mais conservador, mais defensor de certas ideias antiquadas. Não faz mal. Não faz mal nenhum. Nós acreditamos aquilo que defendemos e defendemos absolutamente aquele em quem acreditamos e a quem entregamos a nossa vida. Jesus é Senhor e Deus e Ele virá para reinar sobre toda a terra. Amém? A palavra de Deus diz que quando Ele vier, a primeira coisa, como já vimos, fica esse diabo e os demónios dele amarrados. Quer dizer que o mal desaparece. A segunda coisa extraordinária que desaparece é a morte. Não há mais morte. Nós lemos neste texto que estávamos a ler antes que nem sequer há doença. Os coxos saltarão como os cervos. A língua dos mudos se soltará. Os ouvidos dos surdos se abrirão. Os olhos dos cegos se abrirão. Não há doença. Não há morte. O reinado, a primeira parte do reinado de Cristo dura 1000 anos. Está aqui escrito. Diz aqui, vi também os tronos. Quer dizer que há delegação de poder e autoridade que Ele entrega àqueles que lhe pertencem. Quantos é que lhe pertencem aqui? Então prepare-se para ter alguma função que Deus lhe vai entregar. Sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqueles também que foram degolados por causa do seu testemunho, que não permitiram ser-lhes colocada a marca da besta nas suas mãos e viveram, fim do versículo 4, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como é que vamos estar 1000 anos a reinar em Cristo se este corpo vai aguentar 1000 anos? Não, esse corpo será o corpo da ressurreição. Mas aqueles que estiverem ainda com um corpo igual a este, durante esse tempo, também não morrem. Não há morte. A morte foi parada. A morte foi retirada do ADN. Não há envelhecimento. E não vai ser à base de cremes, nem vai ser à base de nada disso. Vai ser à base da ciência de Deus, do poder de Deus, de arrancar isso fora do nosso ADN.
Onde nós não podemos, o que nós não podemos, nem sabemos fazer, nem conseguimos fazer, Deus fará com toda a facilidade. Amém, irmãos? É o tempo de retribuição de Deus àqueles que o amam e que o serviram durante este tempo. É o tempo de restituição de Deus das coisas certas e perfeitas, em nome de Jesus. Durante o tempo do milénio, vou-lhe só dizer 3 ou 4 coisas admiráveis que vão acontecer. Quer saber? Por exemplo, não haverá guerra. Isaías capítulo 2, a Bíblia diz que todo o tipo de guerra desaparecerá. Capítulo 2, versículo 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No versículo 4 diz, ele julgará entre os povos, Cristo mesmo, em pessoas, julgará entre os povos, corrigirá as nações e estes converterão as suas espadas em arados e as lanças em podadeiras, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a arte da guerra. Acabou todo o tipo de guerra. Acabou toda a maldade sobre esta terra. Isaías capítulo 11 fala mais coisas extraordinárias sobre esse tempo. Do trono, o seu trono será um trono de justiça. Isaías capítulo 11, versículo 5. No versículo 6 diz, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e uma criança os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará com a cova da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não haverá mal, nem se fará mal nem dano algum, versículo 9, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas, da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Sabe o que quer dizer isto? Que até no reino animal, até entre os animais que hoje são tão ferozes, como leões, leopardos, tigres, etc., que matam outros, que se alimentam deles, nesse tempo o leão vai comer palha como o boi. Quer dizer que a transformação até a nível do reino animal, tudo se transformará. Uma criança a brincar com cobras? Quem é que deixaria hoje o seu bebê a brincar com alguma cobra perigosa? Uma vaca e uma ursa? A ver uma de outra? Lá ia a pobre da vaca imediatamente, mesmo sem churrasco. Neste tempo, este tempo extraordinário, como será a terra nessa altura? Como será a beleza de todas as coisas? Como será o avanço da ciência? Como se compreenderá a gestão que será feita das nações e a evolução da criatividade, da capacidade humana, sem haver quem morra? A Bíblia diz que toda a terra será produtiva, não haverá desertos, não haverá partes do mundo gelados como hoje. Grande parte da terra não é produtiva, não é fértil. Uma parte dos oceanos e outra por serem partes geladas ou desérticas, ou tão elevadas em montes e montanhas que não se chega lá para fazer nada. Atualmente nós somos 7 bilhões e meio, aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas à face deste planeta. E já há gente preocupada com a fome, como é que vai ser, porque não vai haver comida para tanta gente. Jesus virá sobre as nações e reinará sobre toda a terra. Acha que vai faltar alguma coisa? Pode ter a certeza que não. Esta grandeza do poder de Deus, tão extraordinária. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30 que a luz da lua será como a luz do sol. Capítulo 30, versículo 26. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol aumentará 7 vezes o seu poder. 7 vezes aumentará a luz do sol o seu poder criativo. Já imaginou semear alguma coisa e ela aparecer passado muito mais rápido o seu crescimento?
Isto não há ciência que o possa fazer. Isto não há homenzinho que o possa criar ou inventar. Mas Deus é criador de tudo, Ele sabe como fazer isto. Ele fará isso. E, sobretudo, todos aqueles que morreram antes, que partiram antes, com Deus, que estão na presença de Deus, estarão outra vez cá todos. Você vai poder falar pessoalmente com aqueles heróis da Bíblia que conheceu, que leu as suas histórias. Vai poder assistir à verdade das coisas não contadas em filme, com Hollywood a romantizar os assuntos, mas a verdade absoluta de tudo o que se passou e como aconteceu. Nada estarás ocultas. Amém, irmãos? Doenças, como já vimos, os olhos dos cegos se abrirão e os coxos saltarão. Também não há doenças. Quer dizer que nós estamos a falar de uma realidade que hoje, no mundo em que vivemos hoje, não tem nada, tem muito pouco de semelhante. Pode haver nomes iguais. Jerusalém vai continuar a ser chamada Jerusalém. Mas as nações e aqueles que vão governar as nações com sistemas totalmente diferentes daquilo que hoje vemos e conhecemos. Porque será o Senhor rei sobre toda a terra. E será Ele a reinar as nações desta terra. Eu acho que haverá só uma coisa que seria de grande tristeza no nosso coração. Era se aquelas pessoas que nós amamos, era você estar do lado de lá, na presença de Deus, com Cristo, e alguém da sua família mais próxima, dos seus parentes mais próximos, dos seus filhos ou irmãos ou alguém, você se lembrar olhando para trás e pensar, não está aqui comigo e nunca mais estará comigo, porque ficou do outro lado em condenação do inferno, porque nunca foi trazido para este lado. Que pena que seria isso. Eu acho que a única coisa que poderia tirar-nos um pouco da nossa alegria era saber se há algum filho nosso, se há alguém que nós amamos muito, se há alguém que nós muito gostaríamos que nos acompanhasse pela eternidade toda, estivesse em condenação eterna, porque nunca lhe foi dada essa chance ou essa possibilidade, ou nos calamos, ou não falamos, ou não dissemos. Agora, isso preocupa-me muito mais. Preocupa-me menos aqueles que partiram antes, mas estão em Cristo, porque esses estão à espera desse momento e à espera do reencontro conosco, à espera de nos reencontrarmos outra vez. Amém, irmãos? Agora, aqueles que nós não imaginamos e que poderia acontecer que nunca mais os víssemos, que nunca mais nos reencontraremos, porque haverá um momento decisivo em que uns são separados de um lado e outros de outro. E esse momento decisivo começa a ser escolhido aqui. Você é que faz essa escolha. Você é que decide se quer ficar com Cristo ou não. Você é que decide se vai servir a Jesus ou não. Se vai ser fiel com Deus. Se vai ser comprometido com a casa de Deus e a obra de Deus e com a igreja. Porque a igreja só existe porque nós queremos. E, no entanto, esta igreja existe porque Jesus deu a vida por ela. Não se esqueça que Jesus deu a vida pelos seus, pela sua igreja. Jesus não deu a vida por uma religião. Jesus deu a vida por aqueles que se comprometeram com Ele a um ponto tal que os seus nomes são inscritos no livro do Cordeiro. Jesus deu a vida por si e por mim. E nós todos juntos constituímos a igreja de Cristo. Uma família em que uma parte já está na presença de Deus e outra ainda está aqui. Deus não fala de religião, Deus fala de uma família. Termino. Lemos esse versículo apenas em Efésios, no capítulo 3, versículo 14. A Bíblia não fala que você e eu temos uma religião. A Bíblia fala claramente que você e eu fazemos parte. Versículo 15 também. Versículo 14 e versículo 15. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Repare que ali não há religião. Não há religião católica, evangélica, carismática, pentecostal, batista, metodista. Não diz nada disso. Não fala de igreja sequer. Fala de uma família. Uma família de alguém que entregou a sua vida na mão de Deus.
Você já entregou a sua vida na mão de Deus? A sua vida está na mão de Deus? Para nunca mais largar essa mão de Deus poderosa. Há uma parte desta família que já está do outro lado, já está com Deus. E uma parte da família que ainda estamos aqui. Mas esta família um dia vai se encontrar toda. Amém? Vai haver um reencontro desta família. Esta família vai se juntar outra vez toda. Eu creio que o dia mais triste será no momento em que na nossa mente e no nosso pensamento nos lembramos que alguém que queríamos que estivesse connosco já não está. Que alguém que devia ter estado connosco ficou para trás. Não foram deixados para trás. Não foram esquecidos. Mas se não conseguimos agarrá-los para os trazer connosco, será um dia de tristeza pensar isso. Porque não há nada mais valioso do que a vida eterna. As outras coisas são fáceis, meus queridos irmãos. Vencer uma doença é fácil. Vencer uma batalha que você travar é fácil. Vencer as coisas que hoje está a enfrentar e que parecem tão difíceis, isso é a parte mais fácil. Essa parte não é. Nós vamos vencer todos os obstáculos porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu filho poupou e o entregou por todos nós, como nos não daria juntamente com ele todas as coisas? Deus já nos entregou a seu filho, entrega-nos também a vitória sobre todas as coisas que agora estamos a combater. Quantos recebem esta palavra? Diga comigo: receba em nome de Jesus. Tenha a gentileza de ficar de pé. Receba então de todo o coração. Querido Senhor, eu dou-te graças da tua palavra, de um tempo que se aproxima, que tem a ver com o julgamento de Deus, de um tempo que se aproxima em que a tua grandeza, a tua vitória e o teu poder se manifestarão de uma forma visível sobre toda a terra. Tu já te manifestas aqui conosco de uma forma sensível, palpável, de uma forma real, sarando-nos, abençoando-nos, curando-nos, fazendo desaparecer dores e mal-estar, abençoando-nos em todas as coisas que nós colocamos nas nossas mãos. Tu és Deus nos céus e na terra. Mas nós queremos te agradecer por esse tempo extraordinário de celebração na tua presença. Oramos com fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo: em nome de Jesus, entregando tudo nas tuas mãos, para tu nos conduzires para a frente, para tu nos dirigires com o teu poder e tu nos fazeres avançar. Neste dia, Senhor, com os nossos olhos postos no futuro, no livro da vida onde está escrito o nosso nome, ajuda-nos a viver aqui de uma forma digna, com um compromisso firme, a servir-te todos os dias, a fazer acontecer os teus planos, a fazer acontecer a tua vontade, a fazer uma diferença para melhor naqueles à nossa volta, a salvar aqueles que estão ao nosso redor, a levar a tua palavra, a estender a mão e abençoar aquele que está caído. Nós te agradecemos hoje de todo o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Está